Essa expressão, dedo de Deus. Deus escreveu os mandamentos pelo seu dedo. Será que Deus realmente escreveu os mandamentos com o dedo dele? Ele pegou o dedo dele e escreveu os mandamentos? Será que é isso? Será que há alguma diferença entre os mandamentos escritos pelo dedo de Deus de todos os outros mandamentos? Será que há diferença entre mandamentos de Deus e mandamentos de Moisés, ou lei de Moisés? Há diferença das tábuas do testemunho e dos outros mandamentos? Ou será que isso tudo é uma invenção de um grupo sabatista que faz essa gambiarra teológica para poder pregar o sábado? Sábado, sábado, sábado. O bendito, maravilhoso, iluminado, brilhantinho, brilha, brilha, estrelinha, sábado. Será que é isso? Será que se eles não estão fazendo uma exegese errada, não estão lendo errado, aquela ótica, escamas nos olhos, né? Será que eles realmente entenderam o texto? Será que há divisão na lei? Será que as tábuas do testemunho é diferente do resto dos mandamentos? Será que há lei moral e lei cerimonial? Vamos ver isso hoje. O grupo sabatista adora citar vários textos fora do seu contexto. E eu acho que o preferido deles é aqui, ó, Êxodo 31, verso 18, que diz o seguinte: E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, Deus pegou seu dedo e escreveu as 2 tábuas do testemunho. Então, será que há diferença entre essas 2 tábuas do testemunho de todo o restante da lei? Na realidade, não há diferença, porque a lei é a mesma. Deus que deu a lei. Na verdade, os 10 mandamentos ou 10 palavras é somente o resumo de todo o restante da lei. Não vai juntar toda aquela lei e jogar em 2 tábuas de pedras que não cabe todo aquele texto ali. Então, os 10 mandamentos é apenas um resumo de toda a lei, ou da Torá. Se você ler em Êxodo 24, no capítulo 12, diz o seguinte: Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Deus aqui então aparentemente faz uma distinção entre lei e mandamentos. Eu creio que a lei é o conteúdo total da Torá e mandamentos no caso são as 10 palavras, né, que é o resumo. Então escreve o resumo nas pedras, guarde aquele resumo, ela vai apontar para todo o restante da Torá. Então isso é a diferença entre lei e os mandamentos. Para Deus é o mesmo peso, porque ele diz que dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. E como nós vimos aqui em Êxodo 31:18, foi escrito pelo dedo de Deus. Mas eu creio que esse dedo de Deus é apenas uma expressão pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus. Se você ler, por exemplo, lá em Lucas, no capítulo 11, no verso 20, diz o seguinte: Se porém Jesus Cristo, expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então Jesus Cristo está conversando aqui com os religiosos que eles estavam acusando Cristo de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul. Aí Cristo diz o seguinte: Mas se eu expulso então demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino dos céus sobre vós. Que dedo de Deus? Será que Jesus pegou o dedo de Deus literalmente? Dedo de Deus é uma expressão para mostrar o poder de Deus, né? O Espírito de Deus, a grandeza de Deus ali naquele momento. É Deus quem está do lado da pessoa, no caso do lado de Cristo, e também no caso do lado de Moisés, quando Moisés estava escrevendo os mandamentos pelo dedo de Deus. Quem escreveu os mandamentos ou toda a lei, a Torá? Tudo. Quem foi que escreveu? Será que foi Deus com o seu dedo? Será que Deus escreveu somente os 10 mandamentos? Vamos ver agora. Aqui em Êxodo 34, no verso 28, diz o seguinte: E ali esteve com o Senhor, Moisés esteve com o Senhor, 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras, ou 10 mandamentos. No caso, 10 mandamentos significa 10 palavras. Então, quem que escreveu nas tábuas as 10 palavras? Será que foi Deus ou será que foi Moisés? Vamos ter que ler novamente, né? Porque isso aqui tem que ficar bem registrado para os adoradores do sábado entender que foi Moisés quem escreveu toda a Torá.
Lei de Deus, lei de Moisés é a mesma coisa. Êxodo 34, no verso 28. E ali esteve Moisés com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Então os 10 mandamentos foi Moisés que escreveu, com o dedo de Moisés, com a mão de Moisés, mas com o poder vindo de Deus. Então quem escreveu os mandamentos foi o próprio Deus. E você percebe que o próprio Deus não faz distinção da sua lei. Ele nunca disse que a lei moral e cerimonial. Leia novamente, Êxodo 24, no verso 12. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim no monte e fica lá, dar-te-ei as tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Bom, então nós vimos aqui que não há distinção da lei, não há lei moral, não há lei cerimonial. Agora nós vamos falar sobre a abolição da lei, né? Vamos falar sobre a abolição da lei. Segundo Coríntios, no capítulo 3. Então Paulo, ele está justamente lembrando sobre aquela situação de Êxodo 34, onde Moisés escreveu toda a Torá, ele desceu, o seu rosto estava brilhando, ele colocou o véu. Então em Êxodo 34, é o mesmo texto que diz que foi Moisés que escreveu toda a lei, os 10 mandamentos e o restante da lei. Tanto as 10 palavras quanto o restante da Torá foi Moisés que escreveu. Ele desceu do monte, seu rosto brilhava, resplandecia, então ele colocou o véu. Agora Paulo vai lembrar disso em 2 Coríntios, no capítulo 3. Vamos lá para o verso 7. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Agora no verso 11. Porque o que se desvanecia, o que é transitório, o que acaba, o que muda, teve sua glória. Muito mais glória tem o que é permanente. Então está aqui um versículo que diz que os 10 mandamentos, ou o restante da Torá, acabou, desvaneceu, mudou, transitório, foi transitório. Paulo disse que a lei foi transitória e desvaneceu. Essa lei não continua, essa lei acaba. O sabatista diz que apenas a lei cerimonial acabou. Mas na verdade não há lei cerimonial e lei moral. A Torá acabou. Fim de papo. Agora a lei está no nosso coração. Nós andamos por fé. Nós não ficamos ali olhando aquelas letras, aquela lei e todo aquele legalismo. Nós andamos com o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos corrige se a gente estiver errado. Usamos um princípio moral bíblico, mas não ficamos nesse legalismo, nessa lei. E lembra que 10 mandamentos foi Deus que escreveu através de Moisés. A lei de Moisés que foi abolida é os 10 mandamentos também. Ah, Rafael, mas sem lei não tem como saber o que é pecado. Na boa, o princípio moral bíblico está claro. Nós sabemos o que a Bíblia diz. Agora nós vamos andar de acordo com o que a Bíblia diz. Não somente no que está escrito na Torá. Antes mesmo de todas as leis, no próprio livro de Gênesis, onde não fala nada sobre sábado, nós temos muitas coisas para poder aprender o princípio moral bíblico. E também nas epístolas, onde fala de tudo quanto é tipo de lei, menos o sábado, tá? Não há sábado nas epístolas pastorais, a epístola para a igreja, não há menção do sábado. Andamos por fé e usamos os princípios bíblicos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, para a nossa vida. E Paulo, ele lembra disso. A lei é transitória, ela aponta para alguém, para Cristo. Não andamos por aquele legalismo, mas andamos por fé. Ele continua. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. O que é permanente é o Espírito Santo, é Cristo, é salvação, não a lei. A lei é transitória, a lei acaba. Ela apontava para Cristo. Lá em Hebreus 12 fala assim, qual filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Ué, quem que te corrige? Quem que te corrige é o próprio Espírito Santo. Se você andar errado, tem irmãos que vai te apontar o seu erro, tem a Bíblia que vai mostrar que você está errado, e o Espírito Santo é quem vai te convencer do pecado, do juízo e da justiça. Se você é um salvo e continua persistindo em erros e o Espírito Santo não revela isso para você, na realidade você nunca foi salvo. Você não é um salvo. Então essa é a nossa lei. A lei está no nosso coração. Não precisa de lei. Um camarada aí me fez um desafio uma vez. Esse camarada me fez um desafio. Me prove na Bíblia que o sábado foi abolido para a igreja. Foi um desafio e tanto, né? Eu respondi o seguinte para ele. Como é que o sábado foi abolido para a igreja, sendo que o sábado nunca foi para a igreja? Não há menção de sábado no Novo Testamento.
Então, continuando aqui, quando Paulo vai lembrar de Moisés descendo do Monte Sinai, aquele rosto em glória, ele vai dizer que a lei é transitória. Foi Paulo quem disse que a lei é transitória. A lei ela mudou quando? Na nova aliança, novo pacto com o Espírito Santo. Jesus disse para os apóstolos que ele precisava de ir, mas ele tinha que deixar o Espírito Santo para convencer do pecado, da justiça, do juízo e para ensinar outras coisas, né, que ele não pôde ensinar enquanto ele estava vivo, talvez porque não deu tempo e porque talvez eles não conseguiam entender tudo aquilo. Então, o Espírito Santo desceu para a igreja, no finalzinho do evangelho ali, para os discípulos, em Atos capítulo 2, para toda a igreja, e veio a revelação apostólica. Não há mais lei, não precisa de lei mais não. Agora nós andamos pela justiça espiritual, por Cristo, através de nossa fé. Continuando aqui o pensamento de Paulo, lembrando de Moisés descendo ali do Monte Sinai, quando ele tinha acabado de escrever toda a lei, não somente os 10 mandamentos, mas toda a lei. Ele vai falar o seguinte: e não somos como Moisés que pôs um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, do que era transitório, do que acabava. Então Paulo, em 2 Coríntios, deixa muito claro que aquela lei é transitória. Tudo que Moisés escreveu é transitório. Eu acabei de te provar que quem escreveu toda a lei foi Moisés. A expressão dedo de Deus representa poder de Deus, Espírito de Deus, mas foi Moisés foi quem escreveu toda a lei. Êxodo 34, 28, e ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, quem? Moisés. Não comeu pão nem bebeu água, Moisés, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Então quem escreveu os 10 mandamentos foi Moisés, escreveu toda a Torá, e Paulo deixa muito claro que aquilo ali foi transitório. Toda a Torá é transitório, não somente os 10 mandamentos. Agora, se existe 10 mandamentos, existe lei moral, existe lei cerimonial, prove. Porque lei e mandamentos é toda a Torá, não há distinção, e tudo foi abolido na cruz. Quando que o mandamento foi abolido para a igreja? A igreja nunca recebeu o mandamento, ela acabou na cruz, cessou na cruz, e quando ela morre na cruz, toda aquela lei que era transitória, não passa para a igreja. Então a igreja nunca recebeu mandamento moral, cerimonial. Recebemos princípios morais estabelecidos por Deus através das Escrituras. Os princípios bíblicos estão aqui, mas não há legalismo, não há sábado, não há dia para guardar. Tanto é que não há menção do sábado para a igreja. Todo sábado está no contexto de Israel e sinagoga. Quando você vê gentil e sábado, sempre tem judeu no meio. Se tem judeu, tem sábado. Se não tem judeu, não tem sábado. Sábado é para Israel, sábado é para judeu. Nunca para outras pessoas e outros povos, a não ser que eles morassem em Israel. Jamais o sábado é para a igreja. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa meditar nessas palavras. Continue no nosso canal, aprendendo, divulgando, curte nosso vídeo, compartilha. Não deixe de assistir esses vídeos, passe para os seus amigos e que você possa crescer em conhecimento, sabedoria, através do Espírito Santo. Até mais.